É bem provável que nunca teremos um dia ou um esporte que seja completamente limpo, onde a gente pode bater o martelo e falar com toda a certeza do mundo que ninguém ali tá usando esteroide. Essa história é uma corrida constante, onde o doping tá sempre na frente e o antidoping tá correndo atrás. Uma época ou outra, o antidoping vai chegar perto, mas acho que nunca vai ultrapassar. De qualquer forma, eu acho que a gente pode dizer que o UFC tá trabalhando bastante para deixar essa corrida bem equilibrada, porque eles evoluíram bastante nesse setor, pois o doping, apesar de ainda existir, tá bem mais difícil de ser realizado do que há uns 10 anos atrás. E acho que isso é nítido a olho nu. Basta você ver alguns lutadores de 10 anos atrás ou 15 anos atrás, você não vê mais aquele tipo de atleta dentro do UFC, ou pelo menos não são tão comuns assim. E é por isso que hoje em dia tá cada vez mais difícil de assistir uma luta dessas que eu vou mostrar no Conto das Lutas de hoje. E eu tô falando do duelo de gigantes entre Brock Lesnar e Alistair Overeem, naquela que foi a luta do suco. Vamos ver como foi. O ano era 2011. Brock Lesnar, uma das maiores estrelas da história do UFC, basicamente o Conor McGregor daquela geração, havia acabado de perder o cinturão dos pesos pesados para Caim Velasquez. Originalmente, sua primeira luta depois dessa derrota seria contra o brasileiro Júnior Cigano dos Santos, já que os dois haviam sido protagonistas da 13ª edição do The Ultimate Fighter, temporada que trouxe o Tony Ferguson para o UFC, e o plano era que no final da temporada o Brock Lesnar e o Júnior Cigano se enfrentassem, já que eles eram os treinadores. Mas infelizmente a luta não aconteceu. O Brock Lesnar teve um problema de diverticulite e precisou passar por cirurgia, onde cerca de 30 centímetros do seu cólon, que é uma parte final do intestino grosso, foi removida. Mas tudo acabou bem, o Brock Lesnar passou bem pela cirurgia, disse que estava se sentindo revigorado e assim estava pronto para o seu próximo passo. E naquela mesma época, o UFC tinha acabado de contratar uma grande adição para os pesos pesados: o holandês Alistair Overeem, lenda do MMA, ex-campeão do Strikeforce, K1 e do Dream, um veterano do Pride e um personagem bastante intimidador. Basta você olhar para esse cidadão, o cara parece um monstro, assim como o próprio Brock Lesnar. E como eu falei, ter esse porte no UFC em 2011 muito provavelmente não foi resultado de 2 treinos por dia na academia e 4 doses diárias de whey. Acontece que naquela época não tinha não tinha uma agência antidoping independente trabalhando para o UFC. Ou seja, os exames antidoping eram realizados com data marcada. Você sabia quando seria testado. Então era muito fácil burlar o antidoping, era muito fácil você usar alguma coisa e não ser pego. Basicamente, você só seria pego se fosse muito desleixado, se você desse muito mole ou se você estivesse usando doses cavalares. E é por isso que a gente tinha duas figuras como essa, Brock Lesnar e Alistair Overeem. E com esses dois monstros no plantel, o UFC resolveu casar uma luta entre os dois e marcou a colisão de gigantes para dezembro de 2011. Brock Lesnar e Alistair Overeem se enfrentando no evento principal do UFC 141. E isso rendeu uma das pesagens mais memoráveis de toda a história do UFC, porque não parecia uma pesagem para uma luta do UFC, parecia um palco do Mr. Olympia. Overeem entrou e todo mundo ficou impressionado com o espécime que ia competir no UFC. Outro momento bem marcante dessa pesagem foi a reação da Ring Girl Ariane Celeste quando viu o Overeem. Ela literalmente ficou boquiaberta quando o gigante subiu na balança. Em seguida, igualmente gigante, entrou o astro da WWE e ex-campeão peso pesado do UFC, Brock Lesnar, cravando 120 quilos e finalmente fazendo a grande carada daquela que seria a luta mais bombástica da história do UFC. Parecia um urso polar enfrentando um urso pardo. Mas enfim, vamos finalmente falar sobre essa luta, que era um confronto de estilos. Overeem, oriundo do Muay Thai, do kickboxing, dono das melhores joelhadas que um peso pesado já teve, enquanto Brock Lesnar é um grappler, um wrestler All-American da NCAA em 1999 e no ano 2000, o que fazia desse combate um clássico confronto entre wrestler e Muay Thai. Cada um levaria vantagem na sua própria especialidade. O Lesnar precisava derrubar o Overeem, enquanto o holandês precisava manter de qualquer forma possível essa luta na trocação. Overeem então começou a luta com a guarda baixa, pronto para interceptar as quedas do Lesnar. Ainda assim, o ex-campeão conseguiu agarrar a perna do holandês no primeiro minuto de luta, só que o Overeem conseguiu escapar. Foi aí que ele decidiu
decidiu usar a sua melhor arma, as joelhadas. A partir daí, toda vez que o Lesnar tentava aproximação, o Overeem sentava o joelho bem na linha de cintura do americano. E lembram daquilo que eu falei no início do vídeo, que o Brock Lesnar passou por uma cirurgia que removeu parte do seu cólon, parte do seu intestino grosso? Pois é, tomar joelhadas naquela mesma região não parece ser a melhor combinação. Overeem percebeu isso e insistiu nas joelhadas. E cada vez mais o Lesnar ia arrefecendo, até que na metade do primeiro round, Overeem acertou um chute bem na linha de cintura que abateu o urso polar. O holandês partiu pra cima pra finalizar a luta e ainda no primeiro round encerrou esse duelo de gigantes. Vitória de Alistair Overeem no primeiro round por nocaute técnico. E essa derrota foi a primeira despedida do Brock Lesnar do UFC. Ele anunciou sua aposentadoria depois da luta, citando os problemas que teve com a diverticulite e declarou que essa seria sua última luta no MMA. Só que a gente sabe que 5 anos depois ele voltaria a competir no UFC 200, em um período onde a USADA já estava atuando no UFC. Ou seja, agora os testes antidoping seriam surpresa. E adivinhem, Brock Lesnar foi pego no antidoping e nunca mais voltou a competir no UFC. Decidiu voltar para a WWE. Mas calma, porque o Overeem também não é flor que se cheire. Depois daquela vitória contra o Brock Lesnar, ele enfrentaria o Júnior Cigano pelo cinturão dos pesos pesados. Mas a luta foi cancelada porque o Overeem foi pego no teste antidoping, apresentando níveis de testosterona 14 vezes acima do normal. E como eu havia falado, sem a USADA, você só era pego se fosse muito desleixado ou se você usasse uma dose cavalar. Eu acho que no caso do Overeem foi a segunda opção. Depois disso, com o passar dos anos e com a eventual chegada da USADA, a aparência do Overeem foi mudando drasticamente. E ele nunca mais ficou sequer parecido com aquele monstro que apareceu para lutar contra o Brock Lesnar. De qualquer forma, ainda deixou essa luta na nossa memória e ainda rendeu esse belo vídeo, mais um vídeo do quadro Conto das Lutas. E esse, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.